Que a paz do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus esteja com todos nós aqui neste momento. Vamos falar hoje um pouquinho de um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento do passado. Esse capítulo 5, ele tem como título Bem-aventurados os aflitos. Mas pode, pois, ser traduzido assim os bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé. Olha as reflexões que dá para tirar só dessa colocação aqui de Lacordaire. Sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão em centro a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Estamos a trabalho. Estamos reencarnados. Estamos na Terra, passando por um momento de pandemia. Que lição tiramos disso? Olha a mensagem aqui. Esse capítulo é o capítulo da transformação, o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo da mudança. Quando nós entramos em contato com esse capítulo, nós mudamos. Sem perceber, mas aqueles que convivem conosco percebem. Tem dentro do capítulo, ele inicia lá com justiça das aflições. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, daí vem esquecimento do passado. Aí ele continua ali, Allan Kardec, motivos da resignação e o suicídio e a loucura. Depois vem as instruções dos espíritos. Mas a gente recomenda fazer uma leitura, estudando este capítulo 5. Aí nós nos encontraremos como estamos, o que precisamos, o que temos que mudar dentro desse capítulo. Hoje estamos trazendo aqui esquecimento do passado. A parábola do capítulo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus. Tem outra parábola também de Lucas. Também mais uma parábola de Lucas, né? Essa última parábola de Lucas, dentro do capítulo, mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Olha o capítulo. Causa atual, causas anteriores. E veio o esquecimento passado nos ensinar alguma coisa. Por que o homem esquece de suas vidas anteriores? Porque se o homem recordasse dos seus erros, ódios, rancores e remorsos, essas lembranças serviriam de obstáculo para o seu progresso. Reflexões. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e mais pode distinguir o bem do mal. Não podemos? Cada um de nós fazer essa reflexão. Está no livro dos Espíritos essa colocação. Nós já tivemos inúmeras reencarnações, encarnações de diversos tipos de situações. Aquilo que mais nos afinizamos, provavelmente, já estivemos reencarnados naquela situação. Um pintor, um jogador, uma madame, um forasteiro, um jardineiro. Já estivemos. O que é que temos mais afinidade? Podemos já ter passado isso. Vencemos, conseguimos trabalhar. Então, esse ali está vencido. E agora? O que é que vem nesse momento para cada um de nós como esquecimento passado e que vai vindo assim através de provas para que a gente possa fazer uma reflexão? O que é que dá para a gente lembrar assim, né? Tem as inconveniências da lembrança do passado. O filho rebelde retorna na condição de pai. Olha,
A esposa ultrajada volve como mãe abnegada. O criminoso odiento reinicia ao lado da vítima antiga. O infrator da existência física, autossuicida, reencarna com as limitações que ocasionou ao destruir seu corpo, o suicida. O que eu consigo fazer uma reflexão em mim sobre esses itens? A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos intensamente. Em outros, exaltaria o orgulho, entravando em consequência o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário. E basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Está no Livro dos Espíritos, a questão 394. Poderiam as lembranças das existências interiores dificultar o nosso relacionamento social? Olha o que eu falei ali atrás, né? Sim. Ficaríamos perturbados diante das pessoas a quem ofendemos ou por quem fomos ofendidos em existências passadas. Reconhecer em um ente muito amado aquele a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados seria fator de desequilíbrio em nossa vida. É uma reflexão, o esquecimento do passado, mas ele está aí, em nós. O que conseguimos observar aí que precisamos trabalhar? Que não lembramos, que não sai da nossa frente, que dá a impressão que estão nos castigando. Não é castigo, é oportunidade de melhorar naquela situação, né? Que meio Deus nos concede para corrigir as falhas de vidas anteriores? Deus nos dá a voz da consciência e nossas tendências instintivas. E nos tira o que poderia nos prejudicar em nosso adiantamento, as lembranças do passado. Por isso não lembramos. É jogado um véu sobre o passado. Nós passamos por uma equipe de amigos espirituais no mundo espiritual, para ali sabermos quem seria minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho. Então, eu tenho aquilo que eu escolhi. Então, as lembranças do passado, isso traria para mim um transtorno, né? Por isso, não lembramos. Deus nos deu o que é necessário para o nosso adiantamento. Né? Só o necessário. Tendências instintivas, simpatias inexplicáveis e súbitas, intuições e impressões como advertência para não reincidir no erro, lembranças do passado na rotina, as lições do passado impressas na própria consciência e as boas resoluções que tomamos para a nossa melhoria interior, quando dizemos, ai que sorte, viu como eu. São as tendências, as necessidades. A providência divina atuando sobre nós. A observação de nossas más inclinações e das dificuldades por que passamos permitirá que saibamos o que fomos, o que fizemos e o que necessitamos para nos corrigir. Existe uma apostila da FEB, do ESD, que traz esses ensinamentos, né? É possível saber em que pontos falhamos em outras existências? Sim. Se bem que na maioria das vezes não é vedado saber o erro que cometemos. As más tendências nos indicam o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda. Orgulho, por exemplo. Ah, você não é orgulhoso? Reflexão. Eu sou. A vaidade, o egoísmo, a ambição, a sexualidade, ou até mesmo a gula, e muitas outras coisas. O orgulho, por exemplo, sentimento de satisfação com os seus próprios feitos e qualidades. Isso é orgulho.
ou com as realizações de pessoas. Tenho muito orgulho do meu filho. Você conhece teu filho? Reflexões. Senão vem orgulho aqui na frente da vaidade, característica daquele que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Vaidade, egoísmo, falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamento da pessoa que não tem em condições os interesses dos outros, presunção, tendências a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Cuidado. As oportunidades estão aí. A pandemia veio para que nós parássemos e refletíssemos sobre o que está acontecendo e de que maneira está acontecendo. E como nós estávamos nos comportando. Como estamos, né? Estamos no meio ainda da pandemia. A ambição, desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, ambição. A sexualidade é a qualidade do que é sexual. Está relacionada a fatores físicos, internos e externos, bem como emocionais relacionados ao desejo sexual. Sexualidade. A gula, vício ou defeito de comer e beber em demasia. Gula. Nossas más tendências indicam o que nos falta corrigir. Podemos tirar proveito das más tendências? Sim, podemos tirar, sim. Reconhecendo-as e deixando que a voz da consciência nos mostre como corrigi-las. Parar e refletir. As boas resoluções que tomamos são a voz da consciência. Advertir-nos do que é bem e do que é mal, e dando-nos forças para resistir às tentações. Finalidades do esquecimento. Consegue perceber alguma coisa? O homem nem pode nem deve saber tudo. Pelo esquecimento passado, ele é mais ele mesmo. Está no Livro dos Espíritos, a questão 392. Faz uma buscazinha lá para ver quanta coisa tem ali para nós vivermos em nós. O esquecimento do passado é permanente? Não. Depende de nós. Somente na vida corpórea é que esquecemos o passado. Aqui somos um livro fechado. Quando retornamos ao mundo espiritual, somos um livro aberto. Todo mundo vai saber o que eu fiz e o que deixei de fazer. Livro aberto. A lembrança é recobrada quando o espírito se liberta do corpo, pelo desencarne ou durante o sono, quando ele consegue ter uma liberdade relativa. A lembrança do passado se apaga-se na vida corpórea e manifesta-se durante o sono. O sonho. Consegue perceber o sonho? Na ciência, processo intenso que corresponde aos estados paradoxais do sono. Isto é, aqueles momentos durante os quais os registros eletroencefalográficos se aproximam dos que se caracterizam o estádio de vigília. Geralmente é a parte lembrada da sucessão de imagens ou ideias fantásticas e associações apresentadas de maneira provavelmente contínua à mente durante o sono. No Espiritismo, o sonho é lembrança das situações, relações e emoções vivenciadas pelo espírito durante o sono. Eu, espírito, com essa vestimenta, corpo. Efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Conclusão. Esquecimento do passado, capítulo 5.
do Evangelho segundo o Espiritismo? O esquecimento do passado, ao invés de castigo, é dádiva celeste, pois através dele ocultamos aos outros e a nós mesmos os erros cometidos. Porém, a voz da consciência não deixa de nos apontar as más tendências, advertindo-nos de que é preciso corrigi-las. Más tendências. O que eu trouxe agora há pouco sobre más tendências ali? O que dá para a gente fazer uma reflexão de más tendências? Dá para a gente lembrar? Falei agora há pouquinho, ainda especifiquei de item por item. O orgulho. Dá uma olhadinha para dentro de si. O orgulho. A vaidade. O egoísmo. A ambição. A sexualidade. Ou até mesmo a gula. Vejam, interessante esse capítulo. Capítulo 5, item 11. Esquecimento do passado. Uma reflexão para que a gente, nesses momentos difíceis agora de pandemia, possamos fazer, né, intimamente. Os outros são espelhos das minhas dificuldades. Por isso eu preciso procurar verificar em mim aquilo que vejo nos outros. Muitas vezes o esquecimento passado, ele se recorda quando eu vejo o defeito de alguém. Não é para mim comentar o defeito de alguém, é para mim verificar eu. Eu só consigo ver no outro aquilo que eu tenho enraizado dentro de mim. O Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, nos trouxe esses ensinamentos que Allan Kardec passou para esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os amigos espirituais ajudaram a Kardec. Os amigos materiais que estavam encarnados com ele fizeram esse conjunto e surgiu a codificação. Essa organização dos quais nós, nesse momento, nos dizemos participantes ou espíritas. Que a paz do nosso mestre, amigo e irmão Jesus, continue com todos nós aqui nesse momento. Que assim seja. Muito obrigado.